Bom dia, pessoal. Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, estamos aqui, mais um videozinho, mais uma aula. Nós teremos aula hoje, né? Que dia? Hoje é 12, é? Eu acho que é. Depois eu vou colocar lá na descrição. Pessoal, o conteúdo está todo aqui. Além do vídeo do link, eu vou colocar a foto do quadro lá no Google Classroom, no sala de aula, para que vocês possam depois copiar direitinho, etc. No vídeo você pode ir pausando e copiando e anotando o que eu for falar, tá? Então, preste bastante atenção, esse conteúdo é muito bacana. Nós vamos começar a falar agora, pessoal, dos portugueses no Brasil. Eu já comentei com vocês e vocês já devem saber que o Brasil, nosso país, nós somos um país que foi colonizado por Portugal. Nós somos dominados por Portugal por quase 300 anos. Isso explica, por exemplo, o fato da nossa língua ser o português, porque Portugal foi quem colonizou. Colônia. O que é uma colônia? Ah, professor, colônia é aquela coisa que eu passo assim, colônia de perfume? Não, nesse sentido aqui não. Colônia aqui, pessoal, vem de povoamento. Povoamento. Portugal criou as primeiras cidades do Brasil. Já havia muitas pessoas vivendo no Brasil, os povos indígenas, mas eles não tinham cidades como nós conhecemos. Eles viviam em tribos, em aldeias. As primeiras cidades a serem fundadas, criadas aqui, onde hoje é o Brasil, foi por Portugal. E por quase 300 anos Portugal mandou nessa região. Por isso que eu até vou falar com vocês aqui, eu vou utilizar o termo América Portuguesa. América Portuguesa é o que hoje nós entendemos como Brasil, ok? Beleza? Vamos lá. Nós já falamos sobre os povos indígenas, falamos sobre a quantidade de povos que viviam no Brasil, a diferença que existia entre eles. Nós vimos que o continente americano foi povoado há muitos, milhares de anos, né? Depois nós falamos um pouquinho sobre os europeus, lá durante ali o ano de 1400 e pouquinho, né? Nós falamos que eles buscavam caminhos para chegar à Índia, para comprar as famosas especiarias, né? Aqueles produtos que nós conhecemos como temperos, remédios. Eles buscavam ouro, prata, joias, enfim. Os portugueses e os espanhóis começaram a criar grandes embarcações, navios gigantescos e a cruzar os oceanos em busca de caminhos para chegar até a Índia. Nós vimos que havia muitos problemas, havia muitos desafios, mas os portugueses conseguem dar a volta no continente africano e chegar até a Ásia, a Índia. E os espanhóis conseguem atravessar o Oceano Atlântico e chegar até a América, ok? Beleza. Vamos falar então sobre as primeiras presenças dos portugueses onde hoje é o Brasil. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui é o seguinte, eu já comentei com vocês, mas vou reafirmar. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? Não. Por quê? Quando os navios do Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil, já tinham milhares de pessoas, milhões de pessoas vivendo onde hoje é o Brasil. Nós até falamos que os verdadeiros descobridores, os primeiros a chegarem, eram chamados de paleoíndios, né? Ok. Mas tá. Se ele não foi o primeiro descobridor, Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeu a chegar onde é o Brasil hoje? Também não. Hoje, e há muito tempo, se sabe que outros europeus chegaram ao Brasil antes de Cabral. Comprovadamente, 3 meses antes do Cabral chegar à Bahia, foi o local que ele chegou, onde hoje é Porto Seguro, um navegante espanhol chamado Vicente Pinzón
chegou onde hoje é o Pernambuco. Temos provas disso, de que o Vicente Pinzon chegou ao Brasil antes de Cabral. E existem duas hipóteses de que dois outros navegadores portugueses teriam vindo aqui antes do Cabral, que é o Duarte Pacheco ou o Bartolomeu Dias. Mas esses nós não temos uma comprovação real. Do Vicente Pinzon, sim. Então, professor, por que sempre se falou em Pedro Álvares Cabral? O primeiro tópico que eu coloquei aqui, essas setinhas indicam os tópicos, ok? Essas setinhas vermelhas são os tópicos. Mito do descobrimento. Como assim mito do descobrimento? Aqui no Brasil, muito tempo depois do que o Cabral tinha chegado, construiu-se uma história romântica, né? Uma história foi mais ou menos assim. Pedro Álvares Cabral estava liderando um grupo de 13 navios e o destino dele era chegar até a Índia. E ele vai para lá, inclusive ele chega lá. E aí, segundo esse mito, essa história romântica, os portugueses teriam se perdido no meio do Oceano Atlântico, ficado à deriva no oceano sem saber para onde ir, e depois de um longo tempo, com fome, já com sede, eles encontraram uma terra maravilhosa, florestas gigantescas, né? Areias faiscantes, águas cristalinas, um clima quente, gostoso. Por que isso não é totalmente verdade? Nós vimos que os portugueses desenvolveram várias tecnologias, vários aparelhos para eles conseguirem se localizarem. Os portugueses, em geral, conseguiam viajar 3 meses sem ver a terra, sem se perderem em alto mar. Eles tinham muita tecnologia e eles eram muito bons em navegar. Se nós formos pensar que quando Cabral chegou aqui ao Brasil, já tinha 85 anos que os portugueses navegavam em alto mar. Já tinha 2 anos, inclusive, que os portugueses haviam chegado até a Índia. Então, não se acredita mais que o Cabral se perdeu, não sabia onde estava e de repente chegou ao Brasil. O que os historiadores acreditam é que, vamos lá, quando os espanhóis chegaram até a América em 1492, ou seja, 8 anos antes de chegarem ao Brasil, foi feito um acordo entre o rei da Espanha, o rei de Portugal e o Papa, o chefe da Igreja Católica. Foi feito um tratado, um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é uma espécie de divisão do mundo, a divisão das terras que iria se conquistar, das terras que iria se descobrir. O Papa faz essa divisão porque tanto os reis da Espanha quanto o rei de Portugal eram católicos. E a igreja queria aumentar o seu poder em outras áreas, além da Europa. Vocês sabem que a igreja cristã católica apostólica romana, ela é da Europa. Até a religião evangélica também é da Europa. Então o Papa, junto com os reis que eram católicos, fizeram uma divisão do mundo. Acredita-se que, ao organizar a expedição de Cabral, o rei de Portugal teria mandado ele ir até uma distância para ver se tinha terras dentro desse acordo que foi feito entre Espanha e Portugal. Vai para lá e veja se acha terras, veja se acha países, né, algum local. Então, possivelmente, a expedição de Cabral ela veio para o Brasil para garantir se havia ou não terras aqui. E o mais interessante, junto com o Cabral e com os marinheiros, veio um escrivão. O que faz o escrivão? Ele escreve, ele é uma espécie de a pessoa que relata as coisas, que ele vai narrando.
como se tivesse uma pessoa especificamente para contar para o rei tudo o que está acontecendo, tudo que foi descoberto, o que tem de riqueza, o que tem de beleza, tudo isso. E o Pero Vaz de Caminha é uma pessoa, ele vai escrever uma carta, são mais ou menos umas 9 páginas, que ele descreve os 10 dias que os portugueses ficaram no Brasil. Ele descreve a natureza, as plantas, ele descreve os animais, ele descreve os indígenas, então há um relato sobre os indígenas, ele descreve o céu, enfim, é uma descrição. Ele estava narrando para o rei de Portugal o que havia sido descoberto. E olha só que bacana, o Brasil é o único país do mundo que surgiu, que nasceu com uma obra-prima da literatura. Porque o Pero Vaz de Caminha, ele não era só um simples escritor, ele era um ótimo escritor, ele escrevia muito bem. Então, o primeiro documento oficial que fala sobre o Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós consideramos então que a expedição de Pedro Álvares Cabral é a primeira expedição oficial, porque havia funcionários do rei que vieram para escrever, para ver o que tem aqui, para depois Portugal, se precisasse, pudesse provar, olha, nós chegamos primeiro, essa carta foi escrita aqui em 1500, nós chegamos lá primeiro, ok? Então é importante saber disso. Existe um mito, existe uma história criada sobre o Pedro Álvares Cabral. Que detalhe, ele nem sabia navegar, ele nem era navegante, ele era um nobre, ele era uma pessoa rica. Ele foi mandado para ser uma espécie de governador da Índia. Eles ficam 10 dias aqui e partem para a Índia. Ok? Galera, imagina os primeiros contatos dos europeus chegando e os indígenas aqui. Como será que deve ter sido esse encontro, né? Primeiro, os portugueses olharam os índios e acharam a coisa mais estranha do mundo, porque eles andavam nu, peladão, peleco, tanto os homens quanto as mulheres, e eles raspavam o pelo do corpo, né? Então, e eles andavam com ossos, como se fossem os piercings hoje em dia. Eles tinham ossos nos narizes, nas orelhas, na boca, né? Colares, penas, plumas, enfim. Os portugueses acharam bastante estranho o fato dessas pessoas andarem nuas, peladas, já que na Europa isso era impensável. Mas também os indígenas acharam os portugueses muito estranho. Vieram só homens barbudos, barbona, coisa que os indígenas não tinham. Os indígenas raspavam todos os pelos, né? Só a cabeça que não. Barbudos, alguns loiros. Os indígenas não conheciam pessoas loiras, os olhos azuis, e fediam adoidado, porque imagina, mais de um mês dentro de um navio, suando sem tomar banho. Não era um costume dos portugueses tomarem banho. Além disso, os portugueses fizeram uma missa, ergueram uma cruz, começaram a rezar. Os indígenas não entendiam nada. Então, o primeiro contato foi marcado pelo estranhamento. O português não entendia o índio não entendia o português. E ainda mais, os portugueses não consideravam os índios como pessoas, achavam que eram seres selvagens, como se fossem sub-humanos. Durante muito tempo, os indígenas foram tratados como selvagens. Ok? Porém, pessoal, no começo não teve briga, no começo não teve guerra. As guerras vão começar mais ou menos uns 30 anos depois do que Portugal chegou ao Brasil. Depois eu vou explicar direitinho por quê. Mas no início foi tranquilo. E eles não falavam a língua um do outro, possivelmente se comunicaram por gestos, mas os primeiros contatos também foram organizados por meio de trocas de produtos, do escambo. Os portugueses tinham produtos que os indígenas nunca tinham visto, como por exemplo os metais, facas, martelos, machados, facões, espelhos, pentes.
E os portugueses precisavam de produtos que os índios conheciam: alimento, pesca, comida, madeira. Então foi feito trocas ali. Os primeiros contatos entre portugueses e indígenas foi pacífico. Depois de algum tempo, os portugueses passam a escravizar os índios. E aí os índios não vão aceitar. Vão começar os contatos violentos, as guerras. Pessoal, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não deram muita moral, não. Para os portugueses, não era muita vantagem explorar o Brasil. Por quê? Então, durante 30 anos, não foi fundada nenhuma cidade no Brasil. A primeira cidade que os portugueses fazem aqui é em 1531. Antes, não se povoou, não se criou cidades. Por isso, nós chamamos de período pré-colonial, antes do povoamento, ok? Inicialmente, Portugal tem um desinteresse com o Brasil. Tinha as especiarias que os portugueses buscavam? Tinham aqui? Não. Tinha ouro, prata aqui? Não. Então Portugal não se interessou muito. Por mais que havia uma floresta maravilhosa, animais que eles nunca tinham visto, o que os portugueses queriam para ganhar dinheiro, grana, não tinha aqui. Só que os portugueses continuaram mandando outras expedições além da expedição de Pedro Álvares Cabral e começou a descobrir que havia aqui um produto que poderia ser explorado, que poderia dar um certo dinheiro, que é o pau-brasil. É uma madeira, os índios chamavam-na de arabotã. Essa madeira os portugueses já conheciam porque ela também existe lá na Ásia. E você podia fazer uma tinta vermelha com ele. E muitos na Europa, só pessoas ricas e membros da igreja usavam roupas vermelhas. Então, a primeira exploração econômica que os portugueses fazem no Brasil é a extração do pau-brasil. Os portugueses desciam dos navios e cortavam as madeiras? Não. Quem fazia esse trabalho eram os indígenas. Professor, por que o índio vai cortar madeira para os portugueses? Um motivo principal. Eles trocavam a madeira por produtos que os europeus traziam. Muitas pessoas falavam assim, os índios eram bobos, trocavam madeira por machados. Hoje, um machado não é caro e a madeira não é barata. Mas naquela época, pessoal, você tem que entender uma coisa. Tinha madeira demais e o índio fazia o que com essa madeira? Queimava ela, fazia lenha. Só que os portugueses tinham produtos que facilitavam a vida do índio. Por exemplo, a faca, o anzol. O índio ele vive da pesca, ele pesca muito. O anzol, você pode amarrar uma linha, amarra na árvore e deixa lá. À noite você vem, puxa a linha e vê se o peixe está lá. É muito mais fácil do que ficar caçando o peixe com a lança ou com arco e flecha. Para cortar uma árvore com os machados de pedra dos tupis, demorava cerca de 2 a 3 horas. E com o machado de metal dos portugueses, demorava cerca de 15 minutos. Ou seja, os indígenas cortavam essa madeira, em troca pegavam produtos que lhes eram interessantes, principalmente os machados. Era o principal produto de troca na época. Além do pau-brasil, se matavam animais, arrancavam o couro deles, as peles, principalmente onças pintadas. Tem um documento que é a relação de carga de um navio francês de 1513. Havia 3.000 peles de leopardo, de onça. Então, pegavam papagaios, tatus, araras, animais que não existiam na Europa, prendiam, os índios prendiam e trocavam também com os europeus. Então, o pau-brasil era a principal atividade econômica deste período. Como não faziam cidades, os portugueses faziam uma espécie de armazém, chamados feitorias. Ao longo da costa, ao longo do litoral brasileiro, eles fundavam uma espécie de armazém que servia para proteger os soldados
e para guardar os produtos. A cada 3 ou 4 meses passava... sai! A cada 3 ou 4 meses passava um navio e recarregava ali, etc. Então, no início, nesses 30 primeiros anos, não foi fundada nenhuma cidade. Foram feitas apenas as chamadas feitorias. Além disso, pessoal, por mais que Portugal não tinha muito interesse nessa região recém-descoberta, eles mandavam missões guarda-costas. Né? Como assim missões guarda-costas, professor? Expedições, navios militares eram enviados por Portugal para vigiar as terras da América Portuguesa, do Brasil. Por quê? Rapidamente, a notícia dessas terras se espalhou na Europa e principalmente piratas franceses vinham para cá para roubar o pau-brasil, para pegar o pau-brasil, já que na França a cor vermelha era muito cara. Os portugueses descobriram que muitos franceses, também havia espanhóis e até ingleses, né, ocupando essa terra aqui de um modo ilegal, que não era permitido, já que os portugueses consideravam que a terra era deles. Então, foi mandado várias missões guarda-costas para vigiar esta terra. Só que os próprios portugueses perceberam o seguinte: o rei de Portugal, aquela região é gigante, não tem como vigiar tudo, é muito grande. Se o Portugal não começasse a povoar, a criar cidades, a criar fortalezas, eles poderiam perder essas terras. É por isso que a partir de 1530 começa a produção de cidades, a criação de cidades, de um povoamento mesmo. Nesse período, nesses 30 primeiros anos, é a época dos náufragos, dos traficantes e dos degredados. Náufrago é aquela pessoa que afunda, né? O navio afunda e ele consegue sobreviver. Ele é um náufrago, naufragou. Muitas pessoas, quando chegaram os portugueses, quando vinham essas missões guarda-costas, às vezes encontravam alguns portugueses vivendo entre os índios, que haviam sido portugueses ou franceses, que haviam, né, se perdido no mar, conseguiu sobreviver e começaram a viver entre os índios. Havia também degredados. O que é isso? Pessoas que cometiam algum tipo de crime em Portugal eram mandados para cá para conhecer a língua, para ver o que tinha de riqueza. Então, por exemplo, na primeira viagem de Pedro Álvares Cabral, quando eles estavam indo embora, deixaram 3 portugueses aqui. 6 meses depois passou um outro navio e um deles estava vivo. Ele voltou para Portugal e ele fez um relato, né, de tudo que ele viu aqui, o que tinha de riqueza, como eram as pessoas, se tinha ouro, tinha prata, o que tinha aqui. Então Portugal não tinha cadeias, as pessoas que eram presas eram mandadas para o degredo, né, eram mandadas para essas expedições, eram deixadas em locais desconhecidos, depois buscavam essas pessoas para saber o que tinha nessas regiões. E também traficantes. Não era traficante de droga, pessoal, traficante de pau-brasil. Eram pessoas que não tinham a permissão do rei de Portugal e vinham para cá para comprar essa madeira dos índios, para trocar essa madeira. Então havia muitos traficantes de pau-brasil nesta época. Pessoal, o Brasil é um país maravilhoso e tem uma natureza exuberante, riquíssima, muito grandiosa. Uma das florestas mais importantes do Brasil é a Mata Atlântica. Porém, hoje, só 4% dessa Mata Atlântica existe. A maior parte dela foi devastada. Arrancaram a floresta para criar cidades, para plantar cana-de-açúcar, para plantar café. A floresta amazônica ela praticamente nem existe mais. E o início da devastação dela, o início da exploração dela foi aqui com os portugueses, já que capturavam os animais, já que arrancavam as madeiras, já que queimavam as florestas para fazer áreas agrícolas. Então, esse período inicial da história do Brasil é marcado por isso também, ok?
Então, pessoal, vou fazer outro vídeo aqui para a gente fazer algumas atividades e eu entrarei ao vivo com vocês 5 horas. 5 horas, das 5 às 5h25, eu estarei ao vivo aqui para a gente tirar dúvidas e comentar, para vocês perguntarem algumas coisinhas, tá ok? Até mais.